Vou trazer mais uma vez aqui o técnico Fernando Diniz, meu parceiro Digão, lá do podcast Cruz Maltino, fez uma pergunta muito legal pro Diniz, para ele analisar os jogadores que entraram ontem, né? Se são jogadores que o Fernando Diniz conta. Vamos ouvir o treinador do Vasco falando sobre esses atletas que entraram ontem na partida, e ele pontua alguns jogadores, inclusive o próprio Jair, que foi titular no jogo de ontem. Vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Contribuiu. O Leandrinho é um jogador formado aqui no Vasco, ele claramente tem um carinho do torcedor, é um carinho justo, só que ele veio de fora, estava um tempo sem jogar, a gente não bota porque às vezes não quer. Eu também conhecia pouco o Leandrinho, ano passado quando ele entrou muitas vezes na linha da frente até, dobrava junto com o Piton, e a tendência, eu conhecendo e achando que ele merece, ele tem mais oportunidades, mas eu vou ver conforme ele vai rendendo nos treinos. O Estrela é um jogador que teve uma cirurgia importante, teve um problema no joelho, está voltando agora. Às vezes o joelho dele está no processo de readaptação, às vezes incha, às vezes não incha. Então não é uma coisa só ter vontade de botar. Você não bota porque não dá para botar, porque até deu uma questão clínica. O fato do Estrela já estar sendo relacionado, a gente já que faz de entrar um pouco hoje, já é um avanço muito grande daquilo que estava proposto para ele. Não era nem para ele talvez estar jogando já. Eu que dei uma acelerada. Ele é muito bom jogador, o Estrela. Tomara que ele consiga performar nos treinamentos e ele, clinicamente, o joelho consiga suportar nessa fase de retorno dele para ele poder ser mais uma opção. Então, todo mundo que tiver condição, que eu achar que o time vai melhorar, eu vou botar. Todos que estão no elenco. E o Jair? O Jair, como eu disse, assim, é um jogador que eu nunca menti para você, um jogador que eu gosto. Hoje ele fez uma partida muito boa, como fez contra o Melgar. Ele e o Tietchan hoje assim, dominaram muito, estão ali no meio do campo. Conseguiram fazer o time jogar e é um jogador que eu gosto. Gosto muito do Jair. Tá aí o técnico Fernando Diniz falando sobre Estrela, sobre o Jair, sobre o Leandrinho, os jogadores que entraram na partida de ontem. Eu vou trazer também mais uma resposta do técnico Fernando Diniz na coletiva de ontem, uma pergunta que foi feita pelo meu parceiro Danilo Dantesco, lá do Expresso 1923, falando sobre a projeção do Vasco para o restante dos jogos, porque o Vasco vai fazer muitos jogos fora de casa, jogos importantes, inclusive o próprio domingo contra o Internacional. Como é que o técnico Fernando Diniz está trabalhando e essa situação do Vasco jogar fora de casa, se ele tem algum método, se o Vasco, por exemplo, vai jogar diferente? Vamos ouvir o treinador do Vasco falando sobre isso. Tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa, fazer o que se faz, é jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Eu não costumo mudar a característica do time. Eu treino a equipe e gosto que a equipe tenha protagonismo dentro e fora de casa. Eu acho que a gente vai jogar, tem que saber defender lá no Sul. O Inter é um time forte, não está bem colocado na classificação, mas quando começou o campeonato, todo mundo estava apostando no Inter até como candidato a título, tirando aí os principais dos últimos anos, que é Palmeiras e Botafogo e Flamengo, todo mundo colocava o Inter. Não está pontuando, está bem na Libertadores, pontuando mal no Brasileiro. Mas é um time muito forte, um time coeso, um time que vem com o mesmo treinador desde o ano passado. A gente vai procurar lá, tentar repetir a performance que a gente teve com o São Paulo. Se for possível jogar melhor, até jogar melhor. E é o que a gente vai tentar fazer lá.